fã de Peppa Pig pode facilmente passar horas assistindo aos episódios da porquinha mais famosa do mundo, acompanhando suas aventuras com a família e os amigos. Mas você já parou para pensar na história de origem de Peppa e de sua família de porquinhos ingleses? Apesar do tom leve e engraçado da série, há quem diga que a inspiração para Peppa veio de um conto trágico que envolve segredos e histórias sinistras. A série da porquinha cor-de-rosa foi ao ar pela primeira vez em 31 de maio de 2004, no canal 5 do Reino Unido, e foi criada pelos talentosos Neville Astley, Mark Baker e Phil Davis, que também trouxeram ao mundo animações como Ben e Holly e Os Grandes Cavaleiros. Mas o que pouca gente sabe é que, para criar Peppa, os autores se inspiraram em uma história assustadora e bastante conhecida na Inglaterra, que envolve uma pequena garota inocente que vivia com a sua família em uma fazenda no interior do país. Hoje, vamos te contar essa história sombria, que talvez tenha sido a base para o desenho animado. Então, se você está preparado, vem com a gente conhecer um pouco mais do incrível e, às vezes, sinistro mundo da Peppa. Origem de tudo. As origens de Peppa nos levam de volta aos anos 90, época em que seus criadores se reuniram para planejar um novo desenho infantil. Eles queriam desenvolver uma série que, além de divertir, passasse mensagens para as crianças, algo educativo, mas também com uma pitada de realidade. Foi então que surgiu uma história real e macabra que havia acontecido muitos anos antes na Inglaterra, e eles perceberam que esse conto, baseado provavelmente em fatos reais, poderia ser o ponto de partida para a criação do desenho que eles queriam ter. A história original tem suas raízes em East Anglia, uma região rural da Grã-Bretanha conhecida por suas fazendas de gado e criação de porcos domésticos. Essa região é um lugar onde se encontram vários abatedouros, que são os estabelecimentos onde os animais são criados, engordados e depois abatidos para fornecer carne para serem vendidas nos açougues. E foi exatamente em um desses abatedouros, muitos anos atrás, em uma dessas fazendas, houve um acontecimento perturbador envolvendo uma menina chamada Peppa. Isso mesmo! A garota tinha como nome exatamente Peppa. Aí começam as coincidências macabras. Nessa fazenda, viviam um pai viúvo que havia perdido sua esposa no parto alguns anos antes, e sua filha pequena, uma garotinha alegre de 5 anos, exatamente como a Peppa Pig do desenho. A inocente e amável garotinha tinha como característica principal um grande laço rosa preso na cabeça, que ela adorava e usava até mesmo para dormir. O laço era tão grande e rosa que as pessoas a chamavam de porquinha cor-de-rosa, já que seu pai criava vários porcos com os quais ela adorava brincar sempre. Peppa se sentia encantada pelos porquinhos da fazenda, achando eles os animais mais fofos e engraçados de todo o mundo, especialmente por serem barrigudinhos e fazerem sons de ronco. Isso te lembra alguém? A menina interpretava estes mesmos roncos dos porcos como se fossem risadas dos animais para as histórias que ela contava para eles em sua vida solitária dentro da fazenda, que era bem distante da cidade. O pai de Peppa, no entanto, não aprovava a proximidade dela com os porcos. Primeiro, porque os animais estavam destinados ao abate e muito em breve teriam seu trágico destino final no açougue, o que poderia magoá-la se ela descobrisse tudo. Segundo, porque, por mais dóceis que possam parecer, os porcos crescem rapidamente, podendo passar de um pequeno e dócil leitão para um enorme porco com centenas de quilos em poucos meses. O pai da garota sabia que suínos são animais que comem praticamente qualquer coisa, e porcos grandes como o Papai Pig do desenho são capazes de devorar até mesmo outros animais de médio porte se tiverem a chance. Por esse motivo, em vários momentos, principalmente na hora do jantar, o pai fazia questão de dizer à garota para tomar muito cuidado, principalmente no momento em que ela levava-se à lavagem para os animais comerem. Eles poderiam atacá-la e morder seu braço, ou até mesmo arrancá-lo fora se tivessem a chance. Apesar dos avisos, Peppa não acreditava em seu pai e mantinha sua admiração pelos porcos, e parecia ver nos barrigudinhos de focinho rosado seus grandes amigos. Assim como na série, onde a personagem brinca e faz piadas com a barriga do Papai Pig, a menina real também se divertia com os porquinhos na vida real. Mas ela mal sabia que o perigo estava sempre presente. Tragédia na fazenda. O pai de Peppa estava constantemente preocupado, alertando a filha para não confiar tanto nos animais e mantendo-a longe das áreas de risco. Mas Peppa era uma criança alegre e cheia de imaginação, que enxergava bondade em tudo. Para ela, aqueles porquinhos barrigudinhos e sorridentes não eram
eram uma ameaça. Eram amigos, criaturas inocentes que pareciam compartilhar de sua alegria. Peppa passava horas desenhando os porcos em folhas de papel à noite em seu quarto, com giz de cera e lápis de cor, muitas vezes retratando os animais como se fossem seus colegas de brincadeiras. Seus desenhos mostravam, por exemplo, porquinhos se comportando como humanos, usando roupas, em pé sobre duas pernas e até usando óculos, como o Papai Pig. Tudo isso refletia o simples desejo da solitária garota de ter companhia, já que ela não tinha outros amiguinhos por perto, vivendo longe da cidade e das demais fazendas. Provavelmente este o motivo de, na versão animada, a Peppa ter tantos amigos. Os criadores talvez tenham querido compensar a solidão da menina, que teve uma vida trágica e que inspirou a história do desenho. Um dia, ao voltar da escola, Peppa presenciou algo que a deixou profundamente triste e revoltada. Ela viu seu pai colocando marcas nas orelhas de 3 porcos, um bem grande, uma porca fêmea e um filhote que ela amava mais que todos os outros. Ao ver aquela cena, a garota ficou intrigada e perguntou ao seu pai o que aquilo significava. O fazendeiro, então, disse para a filha que, uma vez marcada, a orelha do porco indicava que ele estava pronto para ser vendido ao abatedouro e depois iria para o açougue. A garota ficou simplesmente em choque ao ouvir as palavras do seu pai, e foi então que Peppa decidiu que precisava agir. Ela planejou secretamente salvar os porcos, levando-os para um esconderijo que havia preparado na floresta próxima à fazenda. Sua ideia era visitar os porquinhos diariamente, levando comida e água para que pudessem viver ali em segurança. Ela até decorou o esconderijo com seus desenhos para que eles não se sentissem sozinhos. Peppa estava decidida a proteger seus amigos e garantir que eles não acabassem no açougue. Essa atitude mostrava o quão bondosa e apegada ela era aos seus queridos porquinhos. Inspiração. Para o desenho com o tempo, a história da trágica Peppa se espalhou pela região e seus desenhos, que retratavam uma família de porcos, começaram a se tornar um símbolo. A história foi passada de geração em geração, com os pais usando a lenda de Peppa para alertar seus filhos a se comportarem. Essa história macabra acabou inspirando os criadores do desenho, Neville Astley, Mark Baker e Phil Davis. Além da inspiração sombria, a ideia de Peppa Pig como uma personagem alegre e travessa reflete as experiências dos criadores, que cresceram em lares estáveis e seguros, sendo uma forte fonte de inspiração para o que se tornaria a série. Eles perceberam que aventuras simples da infância poderiam ser transformadas em episódios divertidos, como aquele em que Peppa ajuda a tia a cuidar de seu primo, criando um aviãozinho de colher de mingau para o bebê comer. Peppa é uma personagem que, apesar de suas origens sombrias, continua a ser uma representação lúdica e educativa de como a infância pode ser cheia de descobertas e emoções. Mesmo com sua origem trágica, Peppa e sua família oferecem lições de amizade, brincadeira e a importância de aproveitar as pequenas aventuras da vida. Os criadores também escolheram o nome Peppa por ser amigável e cativante, ao mesmo tempo que faz um jogo de palavras com Pepper, dando à protagonista um toque travesso. A voz de Peppa passou por várias atrizes ao longo dos anos, com a da atriz Lily Snowden Fine interpretando-a inicialmente, seguida por Cecile Bloom e por mais de uma década Harley Bird, que deu voz a Peppa por 10 anos. Hoje, a atriz Amelie B. Smith é a responsável por dar voz a Peppa desde a 6ª temporada. O desenho de Peppa foi projetado para parecer com um trabalho de uma criança da pré-escola. E isso não é por acaso. A estética simples e divertida reflete os desenhos encontrados na fazenda, onde a verdadeira Peppa viveu e sofreu, reforçando a ligação entre a história de origem e a animação. Se você quer saber mais sobre as curiosidades de Peppa Pig, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Inspirações sinistras. Pode ser que a Peppa Pig, que conhecemos, tenha sido inspirada por outras obras conhecidas, e algumas dessas inspirações podem parecer até um pouco sinistras. Uma das teorias mais populares sobre as influências para o desenho é a comparação com a obra infantil Olivia, de Ian Falconer. A série de livros sobre essa porquinha foi publicada em 2000, 4 anos antes de Peppa Pig ir ao ar, e apresenta uma personagem com uma personalidade que lembra muito a nossa querida Peppa. Olivia também é uma porquinha cheia de energia e aventuras, vivendo com sua família em cenários amplos e explorando o mundo com um toque de travessura. Se você assistir a série Olivia, perceberá algumas semelhanças, como as trapalhadas da protagonista e o estilo visual focado em ambientes abertos e familiares. É quase como se Olivia fosse uma irmã mais velha da Peppa. Esse estilo simples e charmoso de contar histórias que capturam as aventuras diárias das crianças parece ser uma inspiração clara para Peppa Pig, mas
Além de Olivia, há outra obra bem menos infantil que pode ter influenciado Peppa Pig, o clássico A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Este livro, publicado em 1945, traz uma visão muito mais sombria do comportamento animal e do poder. Na história, há uma fazenda chamada Solar, comandada por um agricultor chamado Sr. Jones. A trama gira em torno do Major, um dos porcos mais importantes, que acredita que os animais deveriam assumir o controle da fazenda. Ele propaga uma ideia chamada animalismo, que incentiva os animais a se rebelarem e expulsarem os humanos do poder. A revolução é um sucesso e os animais finalmente tomam o controle, expulsando os humanos para sempre. Interessante, não? Agora, observe o mundo de Peppa Pig. Quase não há humanos presentes, mas há vestígios de que eles existiram, como moedas e estátuas. É como se algo tivesse acontecido para afastá-los dali, deixando os animais no controle. Será que o universo de Peppa reflete essa ideia de um mundo onde os humanos foram expulsos, tal como na fazenda da história de Orwell? Essa é uma teoria fascinante para se pensar, e os criadores certamente não se pronunciaram sobre isso, o que deixa a ideia ainda mais instigante. Independentemente de serem reais ou não, teorias que envolvem mistérios e histórias de origem só tornam um desenho mais especial. Peppa Pig já está na sua 9ª temporada e, há mais de 20 anos, conquistou o mundo com sua simplicidade e carisma. Parece que a nossa porquinha favorita não é apenas uma série de animação infantil, mas um fenômeno com muitos segredos para descobrir. Sabemos que você é fã da Peppa e adora desvendar mistérios e curiosidades sobre o universo dela e de outras animações. Por isso, separamos mais 2 vídeos especialmente para você escolher e assistir. Até o próximo vídeo e continue explorando esse mundo fantástico com a gente!